Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aulinha de hoje. Meu nome é tia Érica Patrícia, podem me chamar de tia Cacá. Nosso campo de experiência é o eu, o outro e o nós. Direitos de aprendizagem, conviver, explorar e conhecer-se. Objetivos de conhecimento, eu e minha família. Eu e minha família. O que é que nós temos aí na imagem? Temos o papai, a mamãe, a filhinha, o filhinho e também temos aí um cachorrinho. Então, aí são membros de uma família, de mal, de bem. A família é como árvores que nasce de uma semente. Ela cresce e se espalha pelo coração da gente. Os irmãos às vezes brigam, pai e mãe se desentendem, mas depois todos se ligam, das ofensas se arrependem. E aí temos a imagem de crianças brincando, irmãozinhos, eles estão juntos. É muito legal a gente ter irmão, não é mesmo? Quem gosta de ter irmãos? É muito legal. A gente brinca, a gente briga, a gente se diverte juntos. Imagina se você fosse sozinho ou quem não tem um irmão, como se sentem, né? Às vezes se sente feliz, mas sempre sente vontade de ter alguém para brincar e compartilhar das suas brincadeiras. Família é. O que é família? Um grupo de pessoas que vive juntas, unida por laços familiares ou afetivo. Podem ser formados pelo papai, pela mamãe, por filhos, parentes, bichinhos de estimação também. Ou seja, todos aqueles que estamos juntos morando em uma mesma casa, formamos uma família. As outras pessoas que moram em casas separadas, mas também possuem laços familiares, são chamados de parentes, como o titio, a titia, o priminho, a priminha, certo? Por exemplo, a família de tia Cacá é formada por mim, pelo meu esposo e pelas minhas duas filhas. A árvore genealógica. O que é uma árvore genealógica? O que ela representa? A árvore genealógica representa a história da sua família e a ligação do seu presente com o passado dos seus ancestrais. Então, a nossa árvore genealógica é formada pelos nossos avós paternos, maternos, o papai, a mamãe e eu. As famílias não são todas iguais. O que é que nós podemos observar nessa imagem? Essa família é grande ou ela é pequena? Ela é grande, não é mesmo? Então, as famílias elas não são iguais. Umas são muito numerosas, como essa aí que a tia passou para vocês. Outras são bem pequenas. Não importa se elas são grandes ou pequenas. Elas é de fundamental importância em nossa vida. É nela que recebemos grande parte dos nossos ensinamentos. Recebemos amor, carinho, compreensão. Quando nós estamos tristes, nada melhor do que a nossa família para nos ajudar, para nos compreender, para nos aconselhar. Hoje, existem diversos tipos de família, mas o importante é que existe amor em todas elas. Então, aí a tia traz várias imagens para vocês, onde mostra diversos formatos de família. Há famílias grandes, famílias pequenas, família formada pelo papai, pela mamãe, famílias formadas por dois papais, famílias formadas apenas pela mamãe e o filho, famílias formadas pelo vovô e pela vovó, por duas mamães. Não importa como ela está formada, o importante é que existe amor entre todas elas.
Na família devemos encontrar amor, carinho e proteção. Então, na primeira imagem, a tia traz aí o papai e a mamãe brincando com seus filhinhos. Eles são protegidos pelo papai e pela mamãe, que é muito importante, não é mesmo? Temos aí a segunda imagem, onde o papai e a mamãe também dão amor e carinho ao seu filho. E na terceira imagem, a gente pode demonstrar o amor que a criança ele sente pela sua mamãe. E você? Você encontra em sua família amor, carinho e proteção? É muito bom, não é mesmo? Estar no laço, nos braços dos nossos familiares que nos acolhem, que nos cobrem de amor e carinho. Cada um tem sua família. Esta é a família de Bianca. É formada pelo papai, pela mamãe, vovô, vovó e mais 2 irmãozinhos. E na sua família, existe quantas pessoas? Será que é parecida com a família de Bianca? E aí? E aí, crianças, vocês gostaram da nossa aulinha de hoje? Hoje nós compreendemos, aprendemos e falamos sobre o eu e a minha família. Tchau, tchau. Um beijo de tia Cacá e até a próxima aula. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que você esteja muito bem. Eu sou a professora Juliette, a tia Juju, e estarei com vocês mais uma vez nessa aula da educação infantil. E mais uma vez vamos para aquele momento especial que é o momento da história. Hoje eu trouxe para vocês esse livro aqui, Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Vamos falar de novo? Guilherme Augusto Araújo Fernandes, um menino que tem 4 nomes. Esse livro aqui foi escrito por Men Fox, mas como ele não mora no Brasil, foi traduzido por Gilda de Aquino. E eu espero que você goste muito dessa história. Vamos cantar a nossa musiquinha para preparar, para ouvirmos ela com muita atenção? Então vamos lá. O silêncio, vamos todos conseguir. É a hora do silêncio para todos poder ouvir. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos e ele conhecia todo mundo que vivia ali. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha a voz de gigante. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Preste atenção nessa imagem aqui, ó. Está a mãe e o pai do Guilherme. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo que você se lembre, respondeu seu pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então, ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. Algo quente, meu filho, algo quente.
procurou o senhor Cervantes, que lhe contava história arrepiante. O que é uma memória? Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma caixa de sapatos cheio de conchas guardadas há muito tempo e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou a marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha do seu avô que lhe tinha dado e colocou delicadamente ao lado das conchas. Depois, achou sua bola de futebol, que para ele valia mais que ouro. E, por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul todo pintado que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa da sua tia. Ela encostou as conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com as suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza do seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhados. E os dois sorriam e sorriam, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. E esse é o fim da nossa história, crianças. E agora nós vamos conversar um pouco, tudo bem? Vamos conversar. Você se lembra da família do Guilherme? Quantas pessoas tinham na família dele? Você lembra? Na história tinha o papai e a mamãe, não é isso? E você acha que o Guilherme ele era uma criança, um adulto ou um idoso, um velhinho? Muito bem, ele era um velhinho. E os amigos de Guilherme, eles eram crianças ou idosos? Ele morava ao lado de um asilo, todos eram idosos. E você lembra da idade de Dona Augusta? 96 anos. Você já conheceu alguém com mais de 90 anos? Conta para mim. Eu conheço. Eu quero saber como é a sua família. A sua família, ela é grande ou pequena? Ela é numerosa ou tem poucas pessoas? Mora só você, seu pai? Ou mora você, seu pai, seu irmão, sua tia, sua avó, todos na mesma casa? Me conta. E eu quero saber, você tem vovó e vovô ou eles já moram no céu? Sabia que eu tenho ainda uma vovó
um vovô e até uma bisavó? Pois é. Irmãos, irmã, você tem? Eles são mais novos ou mais velhos que você? Que legal ter irmão, né? Muito bem, crianças. Hoje a nossa aula vai falar sobre a família e as fases da vida. Por isso que estamos tendo essa conversa. Porque cada integrante da sua família está numa fase da vida diferente. Vamos lá. Você está aí na sua casa e tem por volta de 4 até acho que no máximo 6 anos de idade. Se você tem um irmão mais novo, provavelmente, se ele tem até 2 anos de idade, ele ainda é um bebê. Se você tem um irmão mais velho, dependendo da idade dele, se ele tiver ainda por volta de uns 9 anos, ele ainda é considerado uma criança, até uns 10. Se ele for um pouquinho mais velho, tiver 11, 12, 13 anos, ele já é considerado um adolescente. Se ele tiver uns 17, 18 anos, 18 já entra um pouco na fase adulta, mas ainda é considerado um jovem. O seu pai, por exemplo, ou a sua mãe, devem ter por volta de o quê? Uns 30, 35, eles já são adultos. E o vovô e a vovó de vocês já são idosos. Então, cada integrante da família provavelmente estará numa fase da vida diferente. E é sobre essas fases que nós vamos falar. A primeira fase que nós vamos falar é a infância. Por quê? A infância, ela tem os bebês e as crianças. O bebê é considerado de 0 até 1 ano e 11 meses. E quando ele fizer 2, por mais que a mamãe ainda ache que ele é um bebezinho, ele já se torna uma criança, até completar 11 anos e 11 meses, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque quando ele completar os 12, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já será um adolescente. Mas essa situação de criança e adolescente, existem umas pequenas diferenças. Porque, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que com 10 anos de idade até 13, a criança é pré-adolescente. E quando ela completa os 13 anos é que ela se torna uma adolescente. Então, mas se você tem aí ainda antes dos 12 anos, vamos te considerar uma criança. Por mais que sua mãe olhe para você e diga que você é um bebê lindo, você já tem os seus 5 anos, 4 anos, você não é mais um bebê, você é uma criança. E qual é o meu papel como criança, professora? Eu devo me preocupar em ir trabalhar, acordar cedo? Você, como criança, deve apenas obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe e estudar. A sua preocupação é estudar e brincar bastante, porque a infância passa muito rápido. Então aproveite e brinque muito para que a sua imaginação seja um jardinzinho cheio de frutos. Essa imaginação você vai precisar usar lá na frente. Então cultive bastante e brinque bastante e aproveite bastante toda a sua infância, porque ela passa muito rápido. Depois que você completar os seus 12 anos de idade, você vai ser considerado um adolescente. Ah, tia, quando eu for adolescente, eu vou poder sair por aí, não é? Nada disso. Adolescente não é adulto. Adolescente é uma fase entre a infância e a vida adulta, mas ainda não é adulto e também não é mais considerado uma criança. Essa fase da vida está aí para que você faça muitos amigos, para que aumente a sua roda de pessoas que você conhece, que você faça muitas amizades, e é nessa fase que você começa a pensar e a se preparar para o futuro. Como assim? Sobre o que você vai querer ser quando crescer. Sabia que não é do dia para a noite que a gente decide o que quer ser quando crescer? Isso a gente vai aprender em outra aula. Mas é nessa fase aqui que você estuda e procura ter conhecimento sobre as profissões. É nessa fase que você vai estudar e pensar, eu vou querer trabalhar na televisão. Então você vai estudar para saber o que eu preciso saber para trabalhar na televisão. Não, professora, eu não quero trabalhar assim. Eu quero ser um médico.
você vai precisar estudar também para ser um médico. Todas as profissões vão precisar de estudo e conhecimento. Você vai precisar aprofundar o seu conhecimento na adolescência sobre aquela profissão, porque quando você conhecer, talvez você diga, não é bem isso que eu quero não, e mude de ideia. Mas esse período você vai ter tempo para pensar naquilo que você quer exercer quando estiver na fase adulta. Porque aí, meus amados, você fica dizendo, eu quero crescer para fazer isso e aquilo. Mas quando a gente se torna adultos, meus amados e queridas crianças, o negócio fica sério, viu? Porque os adultos vão formar família e isso inclui muitas responsabilidades. Porque quando você se torna adulto, você precisa trabalhar. Você quer dinheiro para comprar roupa, para ir no shopping? Dinheiro não nasce em árvores, minhas crianças. A gente precisa trabalhar para conseguir esse dinheiro, suar do dinheirinho. E para isso você, como eu disse, na adolescência precisa estudar, procurar se aprofundar em que profissão vai exercer, porque você vai crescer, vai ter sua família, vai ter responsabilidades e vai ter que pagar conta, ter plano de saúde, ir para o hospital resolver problemas de saúde dos filhos ou sua mesmo, porque na fase adulta a gente não depende mais tanto da nossa mãe, do nosso pai, como a gente é criança e adolescente para nos dar as coisas. A gente precisa conquistar aquilo que a gente quer e a gente conquista através do trabalho. Então, meus amores, se você está pensando que vai virar adulto para poder ir para a festa, não é bem assim. Você vai se preparar para ter a sua família, para trabalhar e para conquistar tudo aquilo que você sonha. E depois que a gente se torna adulto, o que é que acontece? A gente vira velhinho, velhinha, fica idoso. E quando a gente fica idoso, sabia que a gente precisa de um cuidado redobrado? Imagina comigo. Você ganha um brinquedo novo, passa muito tempo. Aquele brinquedo novo agora não é brinquedo novo, agora é um brinquedo velho. E como um brinquedinho velho, ele precisa de mais cuidado, porque qualquer coisinha pode quebrar, porque ele fica frágil. Assim são os nossos idosos, eles ficam frágeis. O corpo deles já não é mais o mesmo, eles sentem dores, eles andam devagarzinho, mas não é porque eles querem andar devagarzinho, é porque o ritmo do corpo deles é outro, meus amados. E a gente precisa ajudar os idosos. Alguns idosos vão precisar de ajuda para se locomover. Quando você vê algum idoso entrando no ônibus, todas as cadeiras estão ocupadas, qual é o meu papel como cidadão? É dar o meu lugar para aquele idoso. Por quê? Se ele fica em pé no ônibus, o ônibus balança e ele acaba caindo, o que vai acontecer? Ele vai se machucar. E o ossinho dele não é tão resistente quanto o nosso, pode quebrar e vai ser muito ruim para ele. Então, a gente tem que se colocar no lugar dos nossos idosos e dar o lugar. Ter paciência quando ele estiver andando na rua na sua frente e não ficar, sai da minha frente, você está muito devagar, de forma alguma. A gente tem que entender, nossa, um dia eu também vou ficar velhinho, um dia eu vou também andar devagarinho, um dia meu corpo não terá tanta energia assim. Então eu vou respeitar aquele idoso que está na minha frente e vou andar devagarinho e com calma também. Respeitando sempre os nossos idosos e cuidando deles, porque quando eles ficam velhinhos, nosso papai e nossa mamãe vai ficar velhinho, a gente vai ficar adulto e a gente vai precisar cuidar deles. Eles não cuidaram de nós quando nós éramos bebezinhos e totalmente dependentes deles? Nosso papel, quando ficar adulto, é cuidar da nossa mamãe e do nosso papai, porque vão ser velhinhos e vão precisar de ajuda também. Agora eu quero saber, será que você aprendeu? Indica para mim. Quem dessas pessoas que eu vou colocar aqui está na infância? Essa primeira imagem tem uma mulher e um bebê. Qual dos dois está na infância? Muito bem, o bebezinho do colo. E nessa aqui, quem são esses que estão tirando selfie? São adolescentes. Eles estão na infância? De forma alguma. E essas aqui estão brincando lá no parquinho? Você se identificou, né? Porque também estão na infância, são crianças. Muito bem. Agora eu quero saber, qual dessas pessoas aqui está na fase adulta? No número 1, tem um grupo de pessoas na frente do computador trabalhando. Olha a dica, trabalhando. Quem é que trabalha? É adolescente? No 2,
tem um monte de vovôs e vovós sorrindo para uma foto. No 3, tem outras pessoas que também estão trabalhando. E no 4, tem um bebê sorrindo, feliz da vida. Eu quero saber qual é o número em que tem pessoas na fase adulta? Muito bem! O número 1 e o número 3. O número 2 está em que fase? São os idosos. E o número 4? Isso mesmo, o número 4 está na infância, é um bebê. Então, resumindo a nossa aula de hoje, nós aprendemos que cada integrante da nossa família está numa fase da vida diferente. Hoje você está na infância, sua mãe e seu papai estão na fase adulta, sua vovó está na fase da velhice, é uma idosinha, um idosinho. As fases da vida são conhecidas como infância, adolescente, adultos e idosos. E em cada fase da vida temos responsabilidades e interesses diferentes. A criança quer o quê? Estudar e brincar. Na adolescência, devemos fazer novos amigos, conhecer sobre as profissões e nos preparar para o futuro. Na fase adulta, temos muitas responsabilidades, não é? Trabalhar, pagar contas, cuidar da família, cuidar da casa, exercer uma profissão. E na fase que chega os idosos, nós devemos sempre cuidar e respeitar e entender as suas limitações. Como atividade, eu gostaria que você fizesse um desenho lindo da sua família e indicasse em que fase cada um se encontra. Que fase está o seu irmão, se você tem um irmão? Em que fase você está? Você mora com quem? Com sua mamãe, com seu papai? Ou com seu vovô e com sua vovó? Quero saber em que fase cada uma se encontra e compartilha aí com o seu responsável. E também é um momento de você investigar e conhecer como eram seus familiares no passado. Peça para o seu responsável mostrar as fotos antigas. Veja, por exemplo, como era o seu papai jovem, a sua mamãe mais jovem, a sua vovó, se ela tiver uma foto. Veja com quem você se parece. Vai ser muito legal conhecer um pouco mais da história dos seus familiares, você não acha? Enfim, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito, aprendido muito e espero te ver na próxima aula. Um beijo para vocês e até breve. Tchau!